juntos rumo ao reino de Deus. Queria convidar para estar aqui com a gente agora nosso irmão, pastor também da igreja, Carlos Silva. Por favor, vem para cá, gordinho. Qual o microfone que a gente pode... Seja bem-vindo ao nosso talk show, Testemunho de Vida. E nessa noite eu trouxe você aqui para a gente lhe fazer algumas perguntas. Então, estamos prontos aqui, né? Então vamos lá. Tenho aqui algumas perguntas e eu queria que você em casa ficasse muito atento não só para as perguntas, mas também para as respostas dessas perguntas. Carlos Silva, como você consegue linkar o que está acontecendo com as profecias sobre o final dos tempos e a volta do Senhor? Boa noite a todos. Boa noite para você que está nos assistindo, né? Veja bem, Cristiano, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de itens, de citações acerca desse tempo do fim, e em consequência da volta do Senhor. Não são poucas essas citações, mas eu vou citar apenas algumas aqui. Mateus 24, por exemplo, o Senhor estava ali com os seus discípulos e ele citou algo que fazia referência a esse final dos tempos. E aí os discípulos perguntaram então que sinal haveria de ser. Então ele falou, por exemplo, sobre engano. Ele disse: olha, primeiro veja que ninguém vos engana. Antes dele começar a descrever alguns sinais propriamente dito, ele fala sobre engano. Então o engano também é uma característica do final dos tempos. Sim. Que aponta para a volta do Senhor. Sim. Inclusive, eu gostaria de chamar a sua atenção, principalmente dos jovens. Não que os cristãos, de uma maneira geral, não possam ser enganados, mas os jovens, eles estão mais suscetíveis a isso. E uma coisa que chama a atenção e que me preocupa no tempo atual, isso alguns anos atrás a gente ouvia falar, que era, por exemplo, muitos diziam assim, dando a ideia de que onde você estivesse, você então estaria se preparando para o encontro com o Senhor. Que se dizia muito assim: todos os caminhos levam a Deus. Acho que todos já ouviram falar sobre isso. E hoje isso está sendo trazido à tona mais uma vez. Então isso é um sinal da volta do Senhor. Porque esses muitos caminhos citados, isso aí vai conduzir muitos ao engano. Então é uma característica. E aí o Senhor então começa a citar sobre eventos como pandemias. A gente está vivendo uma. Então não resta dúvida de que nós estamos na iminência da volta do Senhor. Lucas capítulo 17 também mostra isso, que faz uma referência ao que já aconteceu. Quando o Senhor anunciou o dilúvio, foram descritos algumas coisas. Isso. E aí lá no Evangelho de Lucas diz também que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Senhor. Então todo leitor, toda pessoa que lê a Bíblia, ele vai ver esses sinais. Então existem muitos sinais hoje. A própria pandemia que nós estamos vivendo é um forte sinal. Verdade. Tá? Então a Bíblia mostra, né? Paulo escrevendo a Timóteo também fala que o perfil, por exemplo, dos homens, como eles seriam no final dos tempos. Então, o que nós vemos hoje? Pessoas com aquelas características. Homens perversos, desafeiçoados, egoístas, avarentos. Então, ao olhar para as pessoas, você vê todas aquelas características. Então, como diz a palavra de Deus, aquilo são características dos homens no final dos tempos. Então, é só olhar, fazer esse paralelo com a Bíblia, com que a gente vê que a gente vai estar claro disso. Muito bom, muito claro. Outra pergunta: qual é a melhor maneira para um jovem aproveitar bem o tempo e passar por toda essa experiência de pandemia e isolamento social e etc? Olha, nós estamos vivendo hoje a era da modernidade. Fica atento, jovem. Nós estamos vivendo, talvez, nunca experimentamos tanta modernidade como hoje. Verdade. A igreja, ela precisa também aprender a viver
aproveitando, tirando proveito da modernidade. Então, é claro que nós somos sabedores de que os jovens, eles têm um apreço, uma ligação muito grande com o que a tecnologia dispõe hoje. E aí eu estou me falando das mídias, por exemplo. Tem algum jovem aqui que não usa as mídias sociais? Não existe, não veio. Eu acho que está para nascer. Isso. Não veio hoje. Então, o que um jovem poderia fazer para aproveitar esse tempo e estar tendo utilidade para o Senhor? É ele fazer uso dessas mídias sociais para evangelizar, para pregar o evangelho, para apacentar. Muito bom. Entende? Para encorajar outros. Então, a tecnologia, ela não é, vamos dizer, ela por si só, ela não é perversa, ela não é ruim. Nós é que precisamos saber aproveitá-la. Então nós temos hoje o Instagram, nós temos o próprio WhatsApp, e tudo isso a gente pode usar para pregar o Evangelho. Amém. Para apacentar outras pessoas. Muitos amigos de vocês, por exemplo, que estão nos assistindo, eles também têm acesso às mídias sociais. Verdade. Então, por que você diariamente, por exemplo, não manda um versículo para ele? Não manda uma palavra de encorajamento, uma palavra que você desfrutou na reunião da igreja? Então, o que eu diria para os jovens: não percam tempo usando as mídias para coisas vãs, para coisas que não edificam, para coisas que não te motivam. Use isso para propagar o Evangelho. Amém. Muito bom. Terceira e última pergunta. Na prática, como um jovem pode experimentar ter o Senhor como sua esperança? Olha, as perguntas estão excelentes, muito boas. Essa pergunta, eu diria o seguinte: quando você tem algo que você vislumbra ou vê como esperança para você, como é que você vive, como é que você se comporta em relação a isso? Ou seja, as suas atitudes em relação àquilo que você tem como sendo a sua esperança, é que de fato vai dizer se você tem ou não a esperança naquilo. Espero que vocês já estejam entendendo. Ora, se o Senhor é a nossa esperança e você quer de fato experimentá-lo como tal, então você precisa se comportar, divulgar e fazer aquilo que o Senhor mais anela. Então, se um jovem ele precisa testemunhar que Deus é a sua esperança, então ele tem que viver em sintonia, em acordo com a vontade desse Deus que ele diz que é a esperança. Verdade, muito bom. Por exemplo, se o Senhor, hoje, a comissão que nós temos hoje é de anunciar o Evangelho, é de propagar as boas novas, é de orar pelas pessoas. Jovem, se você diz que esse Senhor é a sua esperança, você tem que estar 100% alinhado com isso. Porque se você não estiver alinhado, aí eu vou duvidar se de fato a sua esperança é o Senhor. Porque se o Senhor tem uma vontade, então, se Ele tem uma vontade e a minha esperança é Ele, então eu tenho que estar vivendo de acordo com essa vontade. Está alinhado com essa vontade. Isso. Muito isso. bom.